Primeiro, eu tava pensando numa cena pra gente revelar o que é o maior medo das pessoas em relação a quem mora em favela ou comunidade. O que vocês acham que é o maior medo? Porque se eu saio daqui e vou pra outra favela, eu também fico meio receosa, porque eu não sei como que funciona lá. É diferente, né? O esquema é igual. Então eu fico também. Aqui eu conheço quem são os bandidos que tem aqui. Eu ando por. Apesar de eu não ter amizade com ninguém, eu ando na rua, eu sei que são daqui. Agora eu tô lá. Até aqui mesmo, né? Não. A gente vê normalmente como são várias comunidades da mesma facção. Quando vem outros caras de outras comunidades, a gente olha, cara, não vi esse cara aqui semana passada, não, meu irmão, tá feio. Esses meninos, eles também nos conhecem, eles sabem quem é morador e quem não é, né? Quando ele vê, ele sabe aquela ali, eu vejo sempre passar. Epa, esse cara eu nunca vi por aqui. Então também tem essa coisa, né? Eu não sou conhecido, o cara nunca viu minha cara, e aí como é que vai ser a reação dele com a minha presença aqui? Ainda mais na comunidade que está em ritmo de pacificação, de polícia circulando o tempo inteiro, fardado ou não, né? E a gente acha que a gente deveria também, quando pensar, pelo menos agora, nesse momento, pensar em maré, favela, comunidade, a gente tem que pensar que a gente está passando por um processo difícil de ocupação, que não é fácil, e que eu acho que é importante também mostrar no nosso espetáculo, um pouco disso. A gente não precisa priorizar, mas eu sinto falta um pouco disso, eu não sei vocês, então eu queria jogar um pouco. A gente porque realmente toca sobre esse assunto, mas é uma coisa muito superficial, né? Toca? Quando o meu personagem fala ocupação na maré, não sei o quê. Não, assim, é coisa muito superficial. É coisa que o pessoal da Zona Sul faz. Quando Mas pega é um uma pessoal, coisa importante. já ele limita. Quando a pessoa já pega um pessoal que não é da favela, eles querem falar de um assunto que eles não conhecem. Eles fazem isso que a gente está fazendo. E a gente conhece o assunto, a gente tem propriedade dele para falar. Então acho que a gente poderia também, quando pensar em máquina, também agora quando pensar nessa contra-preparação, seria importante a gente passar um pouco dessa situação que a gente está vivendo, principalmente dos protestos. E na última vez que a gente fez as máquinas, tinha protesto. E essa vez também não tinha. E maré, favela, é protesto. A gente está a todo momento querendo falar aí. Pacificação, a gente sabe quem tá aqui, mas ao mesmo tempo não sabe. Porque o mesmo soldado que tá ali protegendo a comunidade é aquele que atira no menor, é aquele que mata um morador dentro de casa, quem toca droga no bolso de um menor para poder prender, ou se esmou com um preto. E você... Entendeu? Então, assim, justamente isso que você tem que mostrar. não, mas é exatamente, a gente tá numa fase que a gente, qualquer coisa que a gente faça é repreendido de uma maneira muito, muito, muito brutal. Não, a gente E assim, pra lá estratégia, não dá fora, pra só exatamente, mostrar, tem que você, saber né? mostrar, por quê? E aí no nosso teatro a gente não leva texto, tudo é feito coletivamente. Então essa cena veio a partir de uma história que elas trouxeram, e aí a gente vai apresentar essa história para vocês, e no final eu vou perguntar o que vocês fariam se estivesse no lugar desse personagem aqui que não conseguiu resolver a situação. Quem é esse oprimido que eu quero conhecer? Acabei conhecendo que esse oprimido sou eu nesse dia a dia. O teatro do oprimido, ele faz isso, ele teatraliza problemas sociais. Eu acho importante frisar que o nosso espetáculo, assim como todos, se não todos, a maioria dos espetáculos de teatro do oprimido são baseados, são feitos em cima de fatos que realmente acontecem com as pessoas do grupo ou as pessoas próximas das pessoas do grupo. Perspectivas de violência que não são também dos pais, que não são meramente do seu espaço da casa, mas é algo universalizado por todos os jovens, e essa é a principal preocupação deles. E que essa dimensão de rede, essas expectativas externas sobre esses jovens, elas até podem ser alcançadas, mas alcançadas primeiro se esses jovens tomam consciência daquilo que os oprimem e buscam encontrar soluções para aquilo que os oprimem no seu cotidiano e nas suas expectativas de viver. Sempre frisar, o teatro oprimido em si, sozinho, não faz nada. Quem faz são as pessoas organizadas de alguma forma. Oprimido, gente. Não dava importância nem pra palavra oprimido. Daí é o processo de entender o porquê que é teatro do oprimido, que a gente conta, às vezes, da situação que a gente vive no dia a dia. Nem sabia que eu era um oprimido. Deixa esse for mulher.
não podemos mexer com os homens. Futebol não é coisa de mulher, e as regras tu já sabe como é. Nada de mulher fica parada, o certo da mulher está ocupada. Só pode mexer se for mulher, não podemos mexer com os homens. Só pode mexer se for mulher, não podemos mexer com os homens. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a minha filha, ela tem que ser mulher, ela tem que aprender a ser mulher, ela tem que aprender a lavar louça, ela tem que aprender a lavar roupa, ela tem que aprender a fazer coisa de mulher. Depois ela pensa em outra coisa. Estudar ela tem que aprender também, mas ela tem que primeiro aprender a ser mulher, aprender a se virar. Aprender a lavar louça, aprender a fazer comida, para aprender até fritar um ovo, ela tem que saber. Porque todo dia ela não tem o papai nem a mamãe. Ela vai ter que aprender a lavar, a costurar, a cozinhar, entendeu? Mas a mãe tem medo até que ela chegue perto do fogão. Quer dizer que aí eu não posso falar nada. E essa canhota aí tem... Porque já está com 15 anos, já deve fazer muita coisa. Sociedade que diz que o cuidar da família, o cuidar da criança é direcionado à mulher. Eu não posso fazer nada, eu não posso tocar berimbau, eu não posso ir pra festa, eu não posso fazer nada, jogar bola, nada. O senhor não tem 2 filhas e uma mulher, não. O senhor tem 3 empregadas, o que o senhor quer que eu seja? E eu quero que você seja. E eu quero que você seja. Eu quero que você seja mulher. Mulher, tá ouvindo? Igual a sua mãe e a sua irmã. Nesse processo de construção da peça, eu acho que foi fundamental ter mostrado que não é uma situação individual, não é uma situação dessa família, desses personagens que a gente está mostrando, é uma situação que vem de uma sociedade, mostrar esse macro para não ficar, porque esse pai é mau e essa mãe é muito bundona, então se a gente muda esses personagens vai mudar a situação. Não, é uma sociedade que está dizendo para você ser assim. Meu pai, quando viu a peça do teatro da gente... Isso aí é pra mim! Isso aí foi pra mim, Gabriela! Tanto eu quanto o pai da Nara e da Naila. Porque ele começou a achar que aquilo ali era uma indireta pra ele. Cruzou o braço assim, olhou pro sofá. Aquele ali é meu trono, né? Olha, mas eu não aguentei. Como eu ria. Não aguentei. É engraçado que, tipo, ele viu que aquilo era pra cabeça dele, né? Pra pensamento machista. E que, de uma forma que ele serviu. Ele viu o trono dele, ele só não tinha... Então acho que a peça trouxe também essa possibilidade de uma abertura desse diálogo com a família, né? Dessa possibilidade delas poderem dialogar com a família e também lutar por um espaço que talvez fosse mais difícil se a gente fosse discutir só com a palavra, né? Você fazer um diálogo estético, também mostrando que essa situação, acho que é muito importante nesse processo você fazer a contextualização. Eu acho que o teatro trouxe essa liberdade para ela, né? Para procurar fazer novas amizades, né? Ter um novo caminho, né? Ela sim está mais despojada, né? Está mais alegre. Eu gostei muito. Participaram do teatro, dos projetos após, porque eu quero delas para da fantasia, que é mente delas. E é produtivo, muito para a vida delas, para o futuro. A primeira coisa que eu gostei foi quando eu vi o projeto, que era a ideia, o projeto, né, era colher informações com os adolescentes a fim de levantar as necessidades dos adolescentes da Maré para propor o projeto ao governo. De cara eu já achei lindo, inclusive queria que fosse para mais lugares. Só que de verdade eu não acreditei que isso fosse acontecer na prática porque normalmente não leva muito a sério o que escreve. E aí, por isso, eu fiz questão de ir às reuniões e ver o trabalho se desenvolvendo. E me surpreendeu ver a qualidade do trabalho. É lógico que eu sei que vocês são um grupo assim,
profissionais em termos de teatro, mas ter respeitado os adolescentes, as propostas dos adolescentes, a forma como eles colocaram, me surpreendeu e me emocionou. Eu vejo, eles próprios falam disso, porque uma coisa é eu ver e eu achar que tiveram essas mudanças, outra coisa são eles falarem, né, que eles conseguem dar opinião na escola, por exemplo, eles conseguem se colocar. Tinham meninas super tímidas, né, no grupo Maremoto tinham meninos que às vezes não conseguiam se colocar, né, de uma forma protagônica. Eu acho que aos poucos a gente vai criando um grupo autônomo, e nós, enquanto instituição, também temos que estar preparados para lidar com esses jovens que agora têm desejos, têm vontade de fazer, independente do projeto continuar ou As acabar. discussões estão sendo ótimas quando você faz fora, né? A mulherada fica querendo mesmo discutir com esse pai, discutir essas questões machistas e querem deixar que a mulher fique ainda dentro de casa. Quando o espectador entra em cena, quando ele substitui aquele personagem querido e dá uma ideia, faz uma proposição, o que está acontecendo na verdade? Ele está trazendo dentro dele o que ele poderia fazer se ele estivesse naquela situação. E a mãe acaba tomando a responsabilidade da casa como se a casa fosse só dela, né? A sujeira fosse só dela, a louça fosse só dela. E às vezes quando os filhos vão fazer, ou quando o mesmo pai vai fazer, fala que vou te ajudar. Vou te ajudar, é como se a responsabilidade fosse minha. Se todo mundo comeu, se todo mundo sujou, você não vai ajudar ninguém, né? Você vai fazer a sua parte. A parte. Ir lá fora, para o mundo, buscar outras coisas e, de uma certa forma, contribuir com a Então, vida. Esse vídeo é um ensaio. É como se eu estivesse ensaiando para depois poder fazer na vida real, né? Ele propõe um ensaio de transformação que depois ele pode realmente fazer isso na história dele, na vida dele. Na semana passada, o grupo apresentou e eu achei muito interessante, porque entrou uma moça e falou, quero substituir a mãe. A mãe também tem os sonhos dela, ela quer dirigir, quer fazer coisas que não sejam ditas femininas, que só ela vai passar. E aí ela responde ao marido, e é muito interessante que lá do fundo alguém falou assim, ela vai apanhar. Eu acho estranho, né, que você ouve que a mulher pode apanhar, porque ela não vai lavar, passar, não vai fazer o que ela deseja, assim que o marido deseja, senão ela pode levar um tapa na cara. A gente está no século XXI, no Rio de Janeiro, a gente ouve isso e faz o quê com essa informação, né? Uma família que sempre teve muito mais homens que mulheres. Então a gente sempre escutou aquilo, todo mundo trabalha igual, mas não trabalha, porque as minhas irmãs, por tudo isso, né? Quando elas não faziam, era muito mais violento. Se elas tivessem problemas, elas teriam que fazer. Se nós, enquanto homem, eu tô cansado, não quero fazer, tô triste, aí o que for. Não só do meu pai ou da minha mãe, mas de todo mundo. Isso, homem só trabalha, homem só trabalha. Eu fui criado assim, meu pai me criou assim. Homem só trabalha, homem fala grosso, homem não chora. A minha mãe, ela começou a me ajudar. Tipo, vou dar um exemplo. Meu pai sentado, eu sentada, minha mãe na cozinha. Aí ele já tinha visto a peça, né? E não queria pedir pra minha mãe, que tava trabalhando, pra pegar água. Aí sobra pra quem? Pra mim, que tava sentada. Aí ele já achou que não tô oprimindo ninguém. Ela tá trabalhando, ela vai continuar ali trabalhando. Só que ele não pensou no meu lado, entendeu? Aí ele veio lá, ok, pediu pra eu pegar água pra ele. Daí minha mãe vendo essa cena, né? Ia lá e falava, levanta, tu tá fazendo nada, sentado. Aí ele já viu que a opressão que ele tava fazendo, mas não mudava muita coisa. Mas se eu ver um prato sujo ou um meio sujo, eu lavo. Não vou pedir a ela. E se ela tiver, e pergunta ela agora, quando ela está doente, quem é o cabeça da casa? Que chega junto, então pronto. Quer dizer que é dividido o salário por dois, certo? A minha resposta é essa. E dependendo da opressão, tu continua sendo oprimido, só que consciente. Porque assim que a gente começou, tinha muito essa ideia, que é muito comum, né, de você achar que o feminismo é uma mão de mulher louca que quer matar os homens, né? Acho que também uma coisa que fica, pelo menos no meu entendimento, de machismo e feminismo. O machismo defende que os homens são superiores, não sei o que, não sei o que lá. O feminismo não, o feminismo pra mim é a igualdade. Não é defendendo as mulheres, porque o nome é feminismo. Não, é a igualdade entre todas as classes, entre homem e mulher. Essa, e para mim é muito importante, principalmente quando você está falando de gênero, você está falando de uma cultura que diz que a mulher é culpada pelo que ela sofre. A responsabilidade é dela. Por isso que acontece isso, né? A gente é responsável por tudo, desde Eva, né? Com 12 anos de barriga, dá para encher vagão de trem. Então eu falo para ela, se tu perder o que tu tem, tu não vai achar outro mais.
Porque você só tem valor o que você tem. Se perdeu, já era. Onde discute a questão do machismo, a questão de como um pai trabalha, trata as suas filhas, a sua companheira, né? Todo o machismo que acontece até hoje em relação à forma de trabalhar dentro de casa, e a gente sabe que isso é uma questão que não é só privada, né? Porque o privado é político também, o particular é político, então isso se reflete fora de casa também. No momento que a mulher não tem um espaço no público, né, está sempre limitada ao privado, então elas debatem essa temática, a temática que tem se apresentado em vários locais. Sim, antigamente era muito assim, me afastava de várias pessoas, não falava, olhava com desprezo pra muita gente, drogadas, meninas que andam de short curto, tinha um olhar horroroso, me achava melhor que elas. E hoje em dia não, hoje em dia eu tenho outra coisa, assim, pra mim é que se veste do jeito que quiser. E a forma que eu tô, como eu sinto, que eu mereço ou eu estou me dando o direito de ser abusada, tanto fisicamente como verbalmente, muitas coisas. E eu acho que o teatro oprimido precisa chegar em mais pessoas para que essas, principalmente meninas, eu acho assim, não que não todas mereçam, mas eu acho que principalmente meninas, que geralmente na nossa sociedade as mulheres são as mais oprimidas, sabe? Eu acho que isso tem que chegar uma mensagem e a gente pretende tocar isso em frente, tentando, e vamos conseguir passar essa mensagem para todas. Quando subir a maré, nego vai dançar na ponta do pé. Quando subir a maré, nego vai pular na ponta do pé. Quando subir a maré, nego vai rodar na ponta do pé. Muito forte a gente trabalhar com a nossa realidade. É muito forte a gente ver que não é só a gente que está passando por isso. E assim, dentro da comunidade, principalmente lá dentro da Maré, a gente vê muita gente realmente revoltada, que se põe no lugar da gente, que vê que realmente isso acontece, que não é uma invenção, a gente não pegou isso de um livro maravilhoso de teatro e botou numa peça, a gente tirou da nossa realidade, que é a realidade de muita gente lá dentro. E do lado de fora da Maré, é legal ver o espanto das pessoas e ver que a gente não é tão lesbo. Porque às vezes, eles bancam oprimidinho e tal, mas a gente não banca oprimidinho. A gente sabe o nosso direito, a gente sabe o que a gente pode lutar por. Então, assim, é espantoso para eles ver que nós temos a capacidade de mostrar a eles o que acontece. Quando subir a maré, quando subir a maré, quando subir a maré. Então a ideia é que sozinho a gente não faz nada. Então a partir desses debates, a gente está discutindo possibilidade de transformação desses jovens. Então, pensando nesse conceito de maré que sobe e desce, tem dia que a maré tá cheia, a maré tá alta, tem dia que a maré tá brabíssima. Mas a maré, como diz na peça do Grupo Marear, é um conjunto de esperanças de pessoas. Eu acho que, a princípio, é muito importante a gente saber que a gente tem direito, né? Porque um dia no nosso ensaio a gente discutiu sobre leis públicas. Políticas públicas e todo mundo ficou meio assim, o que eu vou fazer com isso? Não sei. Eu me lembro do processo de eleger qual tema a gente vai trabalhar. E aí se optou por esse, do direito à cidade, do favelado, da favelada que mora ali, nesse local. Por conta da criação que eu tive, era de arrogância mesmo, acho que é uma coisa de arrogância. Minha mãe me criou direitinha dentro de casa, me levava pra fora, entendeu? Pra não me misturar. Tinha muito essa coisa de não se misturar. Eu nunca assumi, agora eu já assumo, nunca assumi que eu morava no Piscinão. Você mora onde? Ramos. Ramos é onde? Bom Sucesso. Perto de Bom Sucesso. Piscinão de Ramos, favela? Não, minha filha, lá em Dona não posso falar que eu moro no Piscinão de Ramos. Então, uma coisa... Então é um processo muito rico, que foram muitas descobertas. Desde, poxa, eu não costumo falar que moro na Maré, eu costumo falar que moro em Bom Sucesso. E a gente trabalhando isso, que é morar num lugar e não dizer que mora naquele lugar, mas ao mesmo tempo esse lugar pertence a
esse bairro, digamos assim, mais digno da cidade do Rio, que é Bom Sucesso? O que significa ser um morador da Maré? Como é que é para quando a gente vai lá para fora? Muito curioso, né? Um bairro dentro de uma cidade, vai lá para fora. Quando se está em outras partes da cidade, no centro, em bairros mais nobres, o que significa estar na Maré? Discutir a ocupação policial. Eu tenho honra de morar na favela. Eu tenho honra. Eu morei no Morro do Urubu, morei em Mangueira, morei no Curral das Éguas, que é Bangu, compreendeu? Morei na Ilha do Governador, um bocado de ano. Fica onde? Eu moro na Maré. É verdade que lá... Você é bandido? Você Não. rouba? Não. Você usa droga? Não. Não, gente, lá também tem gente trabalhadora e honesta. É verdade que lá todo mundo é unido? Às vezes sim. Tem o direito de estar nesses espaços, de chegar a uma faculdade, de chegar a uma empresa multinacional e... Tec, 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 blim, 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 tec, 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 blim. Tem toda a questão da segregação espacial, de onde é que o morador pode estar ou não, né? Porque é o direito de ir e vir, é livre, é democracia ou não. As pessoas que moram nas comunidades, nas favelas, elas podem se deslocar pela cidade. Eu sou favelada sim, mas eu tenho o direito como qualquer um que mora no Jardim, que mora na Barra, que mora em Laguna, eu moro ali na Maré, mas eu não tenho meus direitos. Né, com UPPs e separações de transporte, muita coisa que vinha sendo retirada da comunidade. Os transportes da comunidade para a Zona Sul foi retirado, transporte que levava até trabalhador no dia a dia. De achar que as pessoas que vêm de determinada região, elas vêm causar problema numa zona da cidade que é considerada como zona nobre, área nobre. E eu vejo por conta disso que esses jovens se sentem cada vez mais segregados, alguns até com receio de ir à praia, de pegar um ônibus e ser confundido, né, com uma pessoa que vai causar problema, que vai cometer furto, que vai cometer assalto. Nós já deveríamos ter superado essa página infeliz da nossa história de segregação. Porque muitas vezes as pessoas não querem dizer que estão na Maré por preconceito, para arrumar trabalho fica difícil. Meu esposo mesmo tem muita dificuldade de dizer que mora na comunidade, porque eles dizem que a Maré é uma área de risco. Mas eu acho que todo lugar é uma área de risco. Eu não aceito, dependendo dos centros de trabalho, não aceito. Moradores, além da Maré, no caso de todas as coisas tabelas que Eu não dizia que morava na Maré, não. Eu só dizia que morava em Bom Sucesso. Mas eu digo, eu moro na Maré. Na Maré! E hoje, esse pertencimento está com a gente. A gente mora na Maré, sim. A gente tem orgulho de morar na Maré. E a gente vai mostrar para todo mundo que a gente mora na Maré. Isso acarreta um estigma e uma responsabilidade, principalmente quando você está assumindo uma identidade conscientemente. Você me deu de lembrança Amélia, qualquer um pode ser pego. Você pode ter esquecido em casa. Tem alguma prova de que foi ele? Ele mora na Maré, na favela, favelado! Só de morar na Maré já é uma grande prova. Eu achei que aquilo foi discriminação. Quando chamou pra fazer, pra interrogar, né? Não chamou outras pessoas não, chamaram primeiro a gente. Teve algumas coisas que a gente via, que a gente ficou sabendo depois, que uma parada de banheiro, sabe? Que não queria que os jovens aprendizes usavam certos banheiros porque com medo de depredar as coisas. Eu não sei, mas basicamente eu acho que é mostrar para a sociedade que o morador da comunidade ele vai muito além do tiroteio, do favelado que só sai para pista para roubar. Eu acho que a gente faz um teatro, a gente sai para mostrar a nossa arte, da mesma forma que um morador da Zona Sul pode entrar na nossa comunidade e mostrar a arte dele. Eu acho que são espaços diferentes, mas que têm um movimento igual e que às vezes a mídia entra num contra a isso, que mostra só a imagem ruim, quando que ela vai entrar lá para mostrar a parte boa. A Maré está dentro do Rio de Janeiro, assim como o Alemão, assim como o Cantagalo, assim como Copacabana, assim como Bom Sucesso, todos os lugares. Então não tem por que essa diferença.
privado. Acho que as informações elas são selecionadas. O que os moradores têm que precisam saber, o que a gente quer que eles saibam. Acho que nas escolas devia explicar mais o que tem que fazer, quais são os caminhos, né? Orientar na escola, porque as pessoas acabam na escola sem saber o que vai fazer, sem saber como que faz, como que tem que chegar lá. Eles chegam lá sem saber, eles ensinam o básico do básico, só a pessoa sair logo da escola. Teatro para as comunidades, porque como foi ensinado pra gente, pobre não tem que estar em teatro, pobre tem que estar trabalhando, isso é errado. Então, pai, lembra que eu falei pro senhor que eu tava fazendo um curso lá no Museu da Maré? É um curso de teatro e esse aqui é o seu ingresso do nosso espetáculo. E eu gostaria muito que o senhor fosse. Vai ser bem legal, senhor. A peça é muito interessante. Muito. Teatro. Só me dá vergonha! Por que você não é igual ao seu irmão? E o pai acha que fazer teatro é algo que não tem valor, que é algo que vai levar a ser gay, que vai levar ao crack, tem todo aquele discurso preconceituoso. E do ponto eu gosto muito de teatro, né? Mas assim, não pretendo, assim, não sei. Pra mim, eu não quero seguir o teatro. Vou tentar, entendeu? Vou tentar, mas pra mim eu quero seguir com fotógrafo. São 2 sonhos que eu quero. Eu queria ser atriz e veterinária. Agora eu não sei, eu fico confusa. Às vezes a gente tem que escolher, sabe? É ruim, porque o horário não compensa. A gente quer poder estudar, quer poder trabalhar, quer poder fazer teatro ao mesmo tempo e não dá. A gente tem que escolher. Bom, eu como mãe, eu gostaria que ela fosse veterinária. Mas aí a escolha é dela, né? Ela faz aquilo que ela realmente vai se sentir bem. Respeita seu pai, ele está certo, garoto. E esse pessoalzinho de teatro não presta. Não presta! Não presta! Não presta! Não presta! E nisso, os pais também começaram a vir para poder assistir. E não só assistir, mas também analisar a peça e analisar a sua própria atitude frente à peça, né? Porque a gente está falando de um sistema que também a gente age de maneira mecanizada. E você também se perceber nesse lugar, acho que é fundamental. O teatro trouxe outras ideias para nós e trouxe outras situações bem melhores, com melhor clareza e conversando mais. Com outras opiniões, eu mudando algumas atitudes, o marido também mudando outras atitudes dele, para que o convívio da casa ficasse mais tranquilo e que as situações fossem bem mais resolvidas. Eu acho que o teatro é um caminho muito interessante para mudar essa história toda. Teatro, tu acha que isso aí é coisa de homem? É coisa de homem, sim. Eu já vi que você vê novela com a mamãe e vê a mamãe. Já vi, sim. Porque você vai se expressar, você vai dizer sentimentos, você vai mostrar sentimentos, você vai mostrar vontade, desejo. Então como é que você pode usar isso no sentido de transformar essa proposta sua, de levar essa proposta, de estar implementando, de estar transformando essa realidade desde a política da juventude, usando o teatro, porque ele consegue quebrar essas resistências que eu estava falando anteriormente, né? Mostrando de uma forma diferente algumas temáticas que são tabu, desde o ponto de vista da sexualidade, do machismo, do preconceito do morador de favela. E é isso que a gente está construindo a cada apresentação. Sempre a gente reinventando, sempre a gente fazendo coisas novas, né? Assim, tentando descobrir outras formas de potencializar aquele tema e também o que a plateia traz, o que a gente não pensou que poderia melhorar nessa discussão. Então eu acho que nesse sentido o processo do Teatro do Oprimido na Maré tem contribuído muito. Você vai viajar o mundo, mas ali, falando, mostrando, na peça de teatro. Você vive um mundo diferente, é um mundo paralelo só seu. Você entra naquilo ali, é só seu, só está em você. E uma das maiores dificuldades que a gente presencia hoje sobre a questão de quem faz teatro é que, tipo assim, as pessoas veem o teatro como se não fosse uma profissão, ou um ator como se fosse um trabalho, sei lá, um passatempo. E a gente fazer teatro, a gente fazer o que a gente gosta, no espaço onde a gente vive, faz com que as pessoas enxerguem isso com uma naturalidade maior. Pois muita gente, até os pais da gente, às vezes, a gente não chega nesse lugar, a gente não tem dinheiro para ir para esse lugar. E assim, a gente trazer isso para eles é muito importante, porque eu tenho sim capacidade de ir ao teatro, a minha família pode assistir ao teatro, a gente tem acesso a esse tipo de cultura. Então é muito importante para a comunidade ver e reconhecer que dentro da comunidade mesmo tem ator,
tem quem faça, e a gente pode sim ocupar esses espaços, assim Então, como esse quando você espaço faz pode teatro vir no para Período, dentro da quando você comunidade. constrói, não só construir a cena, mas também sempre perguntando por que você está construindo, até no cenário, por que tem que ser essas cores, por que esse cenário, o que isso significa, esse figurino, o que ele está dizendo, e por que as escolhas de determinadas cores, determinada situação, determinado símbolo ou não. Então a ideia é sempre essa, fazer com que arte e política não são coisas dissociadas. Agora a gente vai fazer arte, agora a gente vai fazer política, porque arte é uma condição humana e política é um ato de vida. Então, a arte que a gente faz é a política que a gente faz é a arte. Para a gente não tem essa separação. E porque a gente acredita nisso. A arte é uma necessidade humana. Todo ser humano é produtor de arte, cultura, conhecimento, a estética do oprimido. A partir da minha realidade, transformar aquilo. Assim que a gente faz quando, antes de entrar em cena, pede para que se faça um poema, pede para que faça algo simples, o que mais te impressionou nos últimos tempos na Maré, nos últimos tempos. E aí a pessoa coloca no papel e dali leva para a cena. Então, pra gente é evidente que é uma evolução, não porque o teatro oprimido vai chegar e enfim, né, revoluciona, mas não vai trazer algo de fora e tacar na cabeça das pessoas. Vai fazer com que elas descubram o que elas já sabem, que é o que está dentro delas. Olha só.